eu, como poeta, vim para São Sebastião, ainda né, antes de poeta, mas eu vim para São Sebastião a primeira vez em 93 e 94, cheguei aqui em 92, final de 92, início de 93, com a minha mãe, Valquíria Borba, que veio a convite do meu tio também, que já morava aqui, Nestor Borba. Eles vieram morar para cá, a cidade tinha cerca de 5 mil habitantes, era muito pequena a localidade ainda, né, mas já era uma cidade que já existia, desde antes do início de Brasília, desde a construção de Brasília, São Sebastião já existia enquanto localidade que tinha uma centena de olarias que produziram os tijolos da construção de Brasília, como a gente sabe, e meu tio chega aqui por volta de 1989, Nestor Borba veio para a cidade e participou do movimento de redemocratização do Brasil e da construção da Constituinte aqui em Brasília. Meu tio teve essa honra de participar desse processo como militante político, pelo PDT na época, pelo Partido Democrático Trabalhista, e depois a minha mãe vem em 92, acompanhando meu tio, e me trazendo, eu criança ainda, eles eram amigos da família de Tião Areia, eu participei como criança aqui ainda, curtindo essa cena na infância, né, a cidade pequenininha, e a gente vendo a construção e a edificação desse lugar, né, todo aquele processo da cidade ainda por asfaltar, enfim, eram poucos os bairros da cidade, né? Só tinha aqui o Morro Azul, o Redondo lá do outro lado, o centro aqui na cidade, e a Vila dos Crentes ali na 5, na 7, onde o Caoca bem conhecia, né? Enfim, a feira que estava bem inicial ali perto do BRB ali, toda essa cena, e a gente brincando de pé descalço nessa cidade, comendo poeira aqui, enfim. Quem bebeu dessa água sabe que volta, né, Caoca? Eu fui embora para o Rio Grande do Sul com a minha mãe, e depois voltei aos 17 anos, em 2002, com a eleição do presidente Lula. Por acaso a gente estava chegando, a gente não veio por isso, mas enfim, a gente veio nessa época, e foi uma alegria, porque querendo ou não, a gente chegou, a cidade ainda já estava bem maior, né? Já tinha cerca de 80, 90 mil pessoas aí, mas ainda padecia de uma série de desafios, e eu cheguei já adolescente, e aí eu tinha participado lá no Rio Grande do Sul de alguns movimentos culturais, em especial do movimento punk, né, e tinha militado com essa galera, conhecendo especialmente a cena musical e a cena literária do Rio Grande do Sul, pelos fanzines, né, pelas revistinhas que o movimento punk fazia para divulgar as bandas musicais da galera alternativa e também da galera do hip hop. E eu, assim, comecei a minha iniciação poética na escola, lá no Rio Grande do Sul, e nessa cena com os fanzines. E quando eu chego aqui, fui participar, junto com meu tio Nestor e com a minha mãe, do Centro Cultural Alain Vigiano, que ficava ali na Rua 48. Tinha uma biblioteca comunitária, e eu fui participar do movimento cultural com a molecada do rock and roll lá também, dos punk da cena também, da molecada do skate. Nessa mesma época, idos aí de 2002, 2003, morava ali próximo Máximo Mansur, e na casa onde ele morava, lá perto do Salomão, né, era uma casa do Salomão, se não me engano, que ele tinha alugado para o Máximo, estava o Paulo da Gomé também, fundando o movimento cultural Radicais Livres S.A. Eu comecei a colar com essa galera do Radicais, acolhemos um sarau no Centro Cultural, onde eu já era gerente de cultura, e ali eu passei a integrar o movimento dos Radicais Livres. A gente passou a fazer saraus nas bibliotecas, nas pizzarias, nos botecos da cidade, e ocupamos a cena realizando os saraus, que depois vem, aí já tinha a cena do samba com Caoca há muitos anos, junto com Caoca, junto com Dagomé, antes ainda desses saraus, né, já tinha essa cena do samba muito forte, e no Só Rio, que era um barzinho que era ali perto, na rua 44 também, o Só Rio, na frente do Campo Central. Então, assim, a gente é filhote da cena que vocês plantaram, né? E eu me identifiquei como poeta mais forte nessa cena, passei a escrever e ter quem escutasse a minha poesia, a gente continuou fazendo esses fanzines, a gente fala fanzines, são jornaizinhos feitos à base de xerox, eram jornaizinhos feitos por nós mesmos, a gente produzia com recortes de revista e fazia umas colagens toscas e fazia xerox disso
com os amigos que eram servidor público na esplanada dos ministérios, aí iam lá nos órgãos públicos e xerocavam de graça para nós, traziam, ou então a menina ali da Papel e Cia, a Kênia, fazia um xerox na brodagem para nós lá, e a gente distribuía isso nos saraus, nas noites musicais da cidade, onde Máximo Mansur se apresentava, onde Caoca e Paulo da Gumé tocavam com samba ou com MPB, de tal sorte que eu me reconheci poeta aí, e desses eventos me fiz poeta profissional, posso assim dizer, e depois jornalista, não é? Por profissão, consegui um ProUni, graças a meu presidente Lula e ao projeto democrático popular que o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras construiu, com o apoio de pessoas como Odécio, que está aqui também, Odécio Rossafá e outros companheiros que construíram essa cena. Eu me fiz jornalista profissional de fato, para depois chegar a ser hoje servidor público federal no Senado Federal, como um periférico que chegou lá graças à construção desse projeto maior. Mas foi pela força da palavra, foi pela poesia e pelos saraus de favela, né, iniciados aí por Máximo Mansur, por Paulo da Gumé, por Cláudia Bulos, professora sindicalista também nessa cena, que você vê, né, um estudante que era Máximo Mansur, um vigilante de escola, que era Paulo da Gumé, um vigilante negro também, um militante cultural, e uma professora de sindicato, Shirlene, que construíram a cena que foram me emancipar, e não só a mim, que já era até um jovem que tinha um privilégio branco, enfim, apesar de que também muito quebrado financeiramente, sofria muito com isso, mas assim como eu, posso dizer, pelo menos uma centena de jovens foram emancipados e emancipadas, sabe, formados com um nível superior e formados e lançados à cena cultural profissional, inclusive, dessa cidade, em projetos profissionais, como hoje está aqui o Vozes da Cultura, graças à construção dessa galera. E eu aqui queria também celebrar nesse meu livro, foi muito honrado, nesse livro eu fiz um poema de homenagem a um homem que eu queria aqui também muito reconhecer e homenagear e agradecer. Não está aqui o Edivair para celebrar conosco, mas está homenageado nesse livro um poema chamado Abreu, seu Sebastião Abreu, tá ligado? Seu Sebastião Abreu, que foi um homem que foi administrador regional, e na época da administração dele, quem era gerente de cultura, Caoca Ovídio, tá ligado? Se não me engano, Caoca foi gerente na época dele, né? Então, assim, Caoca que foi gerente de cultura dessa cidade, sabe? Assim, nosso secretário municipal de cultura, né, Caoca? Honrosamente falando aqui, foi na época de seu Abreu, tá ligado? Que era um grande companheiro de meu tio Nestor Borba também. Meu tio foi vice-administrador na época, e o administrador regional era seu Abreu. E, bom, fiz aí uma volta meio grande para lembrar dos idos de 1994, desculpe, quando da eleição de Cristóvão Buarque como governador, e assim a gente teve aí toda uma cena cultural que foi se construindo, né? Caoca foi gerente de cultura dessa cidade, junto com meu tio. Depois, Paulo da Gumé vai ser gerente de cultura dessa cidade também, numa época muito importante para essa comunidade, já agora no ano de 2006, 2007, quando essa cidade vai ser emancipada culturalmente. Então, assim, as vozes da cultura que estão aqui nesta live construíram em grande medida pelo processo democrático e pela nossa força como movimento cultural. Porque se não fosse a nossa força como movimento cultural, como artistas que fazem a própria cena, né? Isso não chegaria, sabe? Se não fossem homens da força negra como Caoca Ovídio, filhos de Ogum, tá ligado? Fazerem a produção de seus próprios CDs, das bandas, botar seus filhos, ensinar a molecada, pegar pela mão, trazer o ensinamento das escolas tradicionais lá do Rio de Janeiro, para depositar aqui no Distrito Federal, pegar um homem como Paulo da Gumé, um mestre também de cultura preta, trazer suas referências lá da Bahia, porque quando eu fazia o fanzine dos punk lá do Rio Grande do Sul e trazia aqui como lembrança, quem deu força para isso foi Paulo da Gumé, lembrando dos pasquins,
que eram os jornaizinhos que eles faziam para espetar os políticos na clandestinidade lá na Bahia, tá ligado? Então é Paulo da Gomé que traz essa referência para essa mesma escola. Eu já estou falando demais, mas é só para honrar meus mestres e trazer alguns referenciais culturais dos estados de onde a gente bebe a fonte, como lá na fonte do Rio de Janeiro, como lá na fonte da Bahia, e ouvindo o samba desses dois. Até hoje a gente não sabe qual é a origem do samba, se é na Bahia ou se é no Rio. E agora eu vou deixar aqui a polêmica para gerar a discórdia, né? De onde é que veio o samba mesmo? Hein, Caoca? Eita, Caoca! Mas essa bem, muito bom, muito bom.